meus irmãos. Shavua Tov Leculano. Uma ótima semana para todos nós. É um grande prazer, uma honra estar aqui com os irmãos novamente, para que nós possamos dar sequência, para que a gente possa dar início, a mais um shiur, mais um programa aí do Entendes Tu o que lês? E nós temos algumas perguntas no programa de hoje. Como eu disse para os irmãos na semana passada, eu estou sintetizando as perguntas que os irmãos mandaram para que a gente possa conseguir diluir essas perguntas e fazer um bom uso do horário que nós temos aqui para o programa. Isso vai ser, obviamente, vai sofrendo mutações aí, vai sofrendo melhorias, avanços, e aí a gente vai conseguir ter um programa muito mais efetivo ao longo das semanas, dos dias, dos meses, anos. É um prazer, como eu disse para os irmãos, estar aqui para que a gente possa estudar mais uma parcela, mais uma parte, mais um fragmento da Santa Torá. É sempre bom, é sempre oportuno, é sempre muito gostoso a gente estudar o que as Escrituras dizem. Nós temos hoje mais duas perguntas que foram enviadas aqui por e-mail. Temos algumas outras também reservadas aqui, como eu disse na semana passada. Os irmãos ainda estão um pouquinho meio tímidos de mandar as perguntas. E aí as perguntas que estão aqui, elas estão reservadas. E aí eu estou pegando e trazendo. Às vezes a gente vai ter programa que vai ter mais perguntas, 4, 5, 6 perguntas para podermos responder. Às vezes o programa vai ficar um pouquinho mais extenso. E isso vai funcionar de acordo aí com a interatividade dos irmãos aqui no programa, nos irmãos que estão inscritos aí, que querem participar desse programa aqui do canal Teshuvah Total, denominado Entendes Tu o que lês? Eu sou Morélio Arinha Oliveira, eu estou aqui para compartilhar esse conteúdo com os irmãos. Então vamos lá, vamos dar início aqui no shiur de hoje. Entendes Tu o que lês? Vamos lá. A primeira pergunta do programa de hoje, o autor é anônimo, mas é de São Paulo, SP. E a pessoa ela manda pra gente perguntando, se toda a humanidade veio de um só casal, a saber, Adam e Havá, que foram o único casal existente até então, ou seja, os únicos seres humanos a reproduzir no princípio, como se deu tanta variedade em termos de aparência, como tons de pele, tipos de cabelo, altura, formato dos olhos, no caso das pessoas asiáticas? Esse daí é o questionamento da pessoa que mandou, Para mim apareceu que como anônimo, se a pessoa ela às vezes esqueceu de colocar o nome, ou se queria que colocasse o nome, eu peço perdão, tá bom? E se quiser também entrar aí no chat e colocar, não, essa pergunta aí fui eu que mandei, Baruch Hashem por isso, ótimo. Tá? E a gente consegue dar nome à pessoa, quem questionou aí, quem fez essa pergunta, e que por sinal é uma excelente pergunta, e vai ser uma honra, um prazer aí responder, procurar, tentar responder da melhor maneira possível. E aí não tem jeito, irmãos? Aí eu vou ter que dar uma aí de Renato de Prísio, do Moré Renato de Prísio, e para tentar responder essa pergunta que é excelente, tá bom? E para responder essa pergunta nós precisamos dar um pulinho no livro de Bereshit, capítulo 2, versículo de número 7. Deixa eu aparecer aqui, pronto. Então vamos lá, irmãos. Começamos então, respondendo essa pergunta a partir desse versículo, desse capítulo e versículo, Gênesis, Bereshit, capítulo 2, versículo 7, que diz o seguinte. Deixa eu colocar a canetinha aqui. Pronto. Vaiomer Yud-He Vav-He. A gente, para quem está chegando agora, para quem não tem costume, nós utilizamos aqui, nós falamos Hashem ou Eterno, tá? Hashem, Eterno. Normalmente os morim falam Adonai, meu Senhor, Adonai. Mas nós não pronunciamos. Nós sabemos como escreve, nós conseguimos ler,
mas nós não pronunciamos o nome santo de Hashem, ok? Yud-He, Vav-He, tá bom? E disse, né? Vai Omer, e disse, né? Ou, desculpa. Opa. Perdi aqui, ó. Não é vai Omer, não, gente. Me perdoe, eu fui no automático, tá? Vai Etzer, e formou, me perdoe. Vai Etzer. Fui no automático aqui, me perdoe. Vai Etzer, Adonai, Hashem, o Eterno, né? Elohim, ou seja, e formou o Eterno Elohim, ou seja, é o Eterno que nós estamos falando, tá o nome dele aqui. Quem é ele? O Elohim. Enfim, o Elohim. Et a Adam. Afar, min, a Adamá. Min a Adamá. Essa parte aqui que vai interessar bastante pra gente, ó. Tá até de vermelho aí. Min a Adamá. Ok? Vamos lá. Vai a par, Be'afav, Neshamat, Rain, Vaihi, a Adam, né? Adam, Lenefesh, Hayah, Lenefesh, eu acho que eu tô colocando a caneta, mas a caneta eu acho que não aparece, né? Pronto. Lenefesh, Hayah. Teve até um irmão esses dias que falou, né? Moré, você precisa usar o marcador aí para poder acompanhando, fazer a leitura, né? Porque às vezes confunde uma vocalização, né? Às vezes vai, igual eu fui no automático aqui, coloquei vai Omer, né? Na verdade é vai Etzer, né? Vai Omer e falou, mas aqui vai Etzer e formou. E como eu tô com esse probleminha de visão, né? Meu óculos eu preciso trocar ele, que ele já não tá dando conta, coitado. Melhora, mas não dá conta. E às vezes eu vou ler e leio a vocalização errada. A vocalização são esses sinais diacríticos aqui, irmãos. Nós temos lá, né, uma playlist onde o Moré Marcos Felipe, ele ensina sinalzinho por sinalzinho como que é a leitura, né, nas aulas de hebraico, pedacinho da Torá. E aí os irmãos vão... pedacinho da Torá não, horário do hebraico, né? Hora do hebraico. Até esqueci o nome do programa, me perdoem. Deixa eu colocar aqui para ver, ó. Só um minutinho. Depois eu falo, senão eu vou acabar interrompendo aqui o programa. Vamos lá. Ai, meu pai, vamos lá. E formou o Eterno Elohim o ser humano do pó da terra, min a Adamá. Min de o Adamá, solo. De do solo. Só que a gente não vai ler de do solo, né? De o solo, né? Mas nós vamos ler do solo. Aqui no caso seria, né? Do pó do solo. O pó, gente, eu peguei só o min aí, mas o pó tá aqui, ó. Afar, tá bom? Afar, polo, ó, pó. Aqui, ó, pó. Deixa eu tirar essas marcações, que aí eu me faço entender melhor. Pronto. Aqui, ó. Afar, pó, min, de, artigo definido, o, a, os, as, do, da, dos, das, Adamá, solo, terra vermelha. Como já está em vermelho, vou deixar aí. Deixa eu pegar o apontador, pronto. Afar, min, Adamá, Adamá, ok? Do pó do solo, tá em vermelhinho aqui, bonitinho. Então vamos lá, e formou o Eterno Elohim o ser humano do pó do solo e respirou, ou seja, soprou em suas narinas o fôlego da vida
e tornou-se o ser humano por ser corpo, alma vivente, com vida, independente, ou seja, vamos pegar aqui agora da tradução que os irmãos já estão acostumados, né? E formou o eterno Elohim, o ser humano do pó da terra, e soprou nas narinas dele o fôlego da vida, e tornou-se o ser humano ser vivente. O ser humano passou a ser alma vivente. É dessa forma, passou a ser... Opa, voltei aqui? Voltei. E passou a ser o ser humano alma vivente. Tá bom? Por que eu estou colocando aqui essa parte aqui? Por que nós estamos entrando nessa situação aqui, gente? Para que a gente possa entender algo mais profundo. Tá bom? Que é muito importante para nós. Vamos lá. Deixa eu avançar um pouquinho mais para que os irmãos possam entender. Bereshit, capítulo 2, versículo 21, 22 e até o 23 a gente vai fazer uma leitura aqui. Tá bom, gente? Então vamos lá. Vaifel Hashem Elohim, Vaifel Adonai Elohim ou Hashem Elohim, tanto faz, né? Tardema al-Adam, 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 Vaishan, Vaikar, Achat, Mitzalotav, Vaisgor, Basar, Tartena, ou Tartena, e fez cair o eterno Elohim um sono profundo. O sono profundo é aqui, gente. Tardema. Sono profundo. Por que eu coloquei essa parte aqui de roxo? Porque aqui está o registro das escrituras da primeira anestesia geral. Aqui é a primeira anestesia geral. Tardema. Sono profundo. O Eterno foi lá e deu anestesia geral, né, em Adam. E Adam caiu no sono profundo, foi anestesiado, né? Foi anestesiado, sono profundo, anestesia. Já li tudo? Agora não sei se eu tinha lido tudo já. Enfim, e fez cair o Eterno Elohim no sono profundo sobre o ser humano, Al-Adam, sobre o ser humano, Al-Adam, e adormecendo, o ser humano, obviamente, né? E adormecendo, Vaishan, e adormecendo, Vaikar, e pegou uma de suas costelas, Achat, gente, é uma, Achat é uma, vem de errad, a única, né? A única, depende da aplicação que a gente vai colocar essa palavrinha aqui. Mitzal lotev, Mitzal lotav, suas costelas, da costela dele, da sua costela, da costela dele, e fechou a carne embaixo, naquele lugar, ou seja, fechou a carne, aquela carne que ele tinha aberto, ele fechou a carne naquele lugar, embaixo, né? Tartená, Basar, tartená, a carne embaixo, a carne naquele lugar. E Asgor fechou, né, e selou, Bassar, a carne, tartená, naquele lugar. Embaixo, né, naquele lugar é embaixo, mas na verdade ela significa embaixo, mas por isso que eu coloquei aqui naquele lugar. Que está falando daquela parte de baixo lá que ele tinha cortado e tal. Ok, pessoal? Então vamos lá. Vai ven Yud Revavihe Elohim, Adonai Elohim, Hashem Elohim, et Hatzelah, Asher Lakach,
min ha'adam leisha, vai ver, va vier, el a Adam. Vamos lá então, o que é isso? E tendo feito, ou tendo feito, eu coloquei esse tendo até aqui de maneira subentendida, tá? O vav aqui é o e, tá? E aí nós temos o feito, even, feito, o eterno Elohim. Essa palavrinha é interessante, que esse et não tem tradução, gente. Eti, não tem tradução. Oti não tem tradução, ok? Aleph Tav, eu costumo dizer que o Aleph, né, é o princípio, e o Tav é o final, ou seja, de maneira completa. Então quando entra aqui, está dizendo que foi feito de maneira completa, né? Fez de maneira completa, não pela metade, mas de maneira completa, de maneira, eu acho que é essa palavra mesmo, completa, que seria interessante. Não tem uma tradução, mas quando aparece o Aleph e o Tav, para mim, né, eu leio, eu entendo como se fosse algo que foi feito do começo ao fim. Não foi algo incompleto, foi feito do começo ao fim. Ou seja, tinha que fazer e foi feito da maneira com que tinha que ser feito. Tá bom? O Aleph, força, o Tav, sinal, marca, né? O sinal da força, né? Pode falar assim. Adselah, Asher, Lakar. Nós já lemos, né, em hebraico. E tendo feito o eterno Elohim da costela da qual tinha formado o ser humano, min adamah, o ser humano, né? A costela, nós já vimos aqui em cima, né? A costela, ó, costela. Eu podia ter colocado de vermelho para ficar mais fácil, né? Mas acabou que eu acabei esquecendo, me perdoem, tá? Seria o Tse, o Lamed e o Ain. Tse, Lamed e Ain, né? Que daria essa questão da costela, né? Aqui nós temos o artigo definido, né? Tsela. Se você vê o som, se você prestar atenção no som, em português é costela. Em hebraico, tselah ou tsela. Olha como que o som é muito parecido com o português, né? Tsela, costela. É uma palavra bem fácil de aprender, né? Atselah, da costela. O começo e fim, né? A conclusão, por completo, né? Pegou a costela por completo para poder fazer, né? Da qual já tinha tomado, aquela costela que ele pegou. E aí alguns estudiosos entendem isso aqui, gente, essa costela, como sendo a questão genética, né? Pegou ali as células tronco, extraiu da costela a célula tronco. Então não é a costela em si, da costela ele começou a fazer algo muito mirabolante, né? A nossa mentalidade, a nossa mente ela é bem criativa, né? Mas aí cientificamente falando, alguns estudiosos vão dizer que essa questão da costela, e aí entra o Aleph e o Tav ali, justamente nessa expressão, e não há motivo de entrar o Aleph e o Tav, ele não precisava nem colocar o Aleph e o Tav, podia colocar só Atselah, que daria o mesmo significado para a frase, não mudaria absolutamente nada. Eu estou falando para poder entender, tá, gente? Para poder compreender. E aí entra o Aleph e Tav ali no Atselah, justamente para dizer que o que foi feito com a costela foi algo completo, algo profundo, né? Algo bem expansivo, mas que teve um começo e que teve um fim, foi concluído essa ciência, né? essa manipulação que foi feita aí da costela. Bem interessante isso. A qual tinha tomado do ser humano por uma mulher e trouxe-a
ao ser humano. A tradução não ficou legal porque eu coloquei basicamente do jeito que está escrito aqui em hebraico, né? E tendo feito, né, o eterno Elohim da costela, e tendo feito, né, da costela da qual ele havia tomado do ser humano, ele fez uma mulher e trouxe ela até o ser humano. Eu estou colocando ser humano aqui, gente, porque é importante a gente tratar Adam como ser humano. Como ser humano. É o nome dele também dado? Sim, Adam. Adam, é o nome dele. Se quiser colocar assim, ó. E tendo feito o eterno Elohim da costela da qual tinha formado o homem, ou Adão, uma mulher, e trouxe ela para Adão. Trouxe ela a um homem. Não vai fazer diferença. Eu só estou querendo ser um pouquinho mais fiel aqui com relação ao significado. Adam, humanidade, ser humano. Tá bom? Só isso. Versículo 23. Ok? Vai Homer, agora sim, vai Homer a Adam Zot. Afam, etzen, me'atzama, uvassar, mi besari, lezot, ikare, isha, ki me ish, kukarzot, não é isso? Lukarzot, falei kukarzot não, né? Seria o kaf, né? Que tal o lamed? Lukarzot, Lukarazot, perdoa, gente, Lukarazot. E disse o ser humano, vai Homer Adam, esta zot afaam, esta, neste momento, a partir de agora, etzen é osso, essência, substância da minha substância, osso dos meus ossos, essência da minha essência. Ok? Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Foi tomada ela foi tomada do homem. Não é isso? É isso aí. Será chamada mulher. Será chamada mulher. Icare, Ishá. E será chamada, lembra? Vai car e chamou. Icare vem dessa car, né? Vai car e chamou. Icar, chamar, né? Icare, Ishá. Chamou mulher. Por que toda hora o mouse está parando aqui. Pronto, agora eu vou. Que meish, do homem, a partir do homem, extraído do homem. Aqui entrou homem. Aqui não é Adam, aqui é Ish, homem. Aqui, deixa eu pegar aqui, ó, que eu falei agora há pouco sobre isso, né, para os irmãos. Aqui, ó, Adam, humanidade, ser humano. E aqui é Ish, homem. Adam, Ish, ser humano. Eu cismo que eu estou com o apontador ali. Adam, Ish, ser humano, homem. E aqui, Ishá, mulher. Ok? Perfeito. Lukaha Zot. Esta foi tomada, esta foi pegada, esta foi extraída. Lukaha Zot, foi tomada, foi extraída, foi tirada. Porque do homem ela foi tomada, foi extraída.
Portanto, porque do homem, lukahat zot, lukahat zot. Perfeito? Repetindo toda hora a mesma coisa, né? Vamos voltar lá em Gênesis 2:7 agora para a gente poder entrar nesse aspecto aí para que os irmãos possam entender, né? Por que veio tantas coisas diferentes, né? Por que teve tantas oscilações, né? Se viemos do mesmo casal, por que uns tem, né, o corpo mais largo, outros mais pequenininhos, formato da cabeça, dos olhos, nariz, boca, a tonalidade da pele, uns têm mais pelos, outros têm menos pelo, a cor dos olhos, alguns têm os cílios mais longos, outros menores, alguns têm a sobrancelha mais grossa, outros mais fina, e ainda assim uns têm os pelos mais grossos, outros mais finos, uns têm cabelo crespo, outros têm o cabelo liso, enrolado, encaracolado, ruivo, loiro, preto, marrom, castanho. Por que tem tanta diferença assim, né? Se viemos do mesmo casal. Vamos lá dar uma de Renato Tiprízio. Vamos lá. Aí nós vamos entrar agora, gente, no estudo dos solos, que é a pedologia. Pedologia é pedon, é solo, mais logia, que é estudo. Pedon, logia, estudo do solo. É o inverso, tá? Seria, na tradução seria logia pedon. Mas pedon, solo, logia, estudo, né? E dentro da pedologia, nós temos a pedogênese. A pedogênese, pedo, mais uma vez, solo, nós já vimos aqui, né, que seria pedon, solo, coloquei pedo aqui só para poder dividir pedogênese, tanto que eu escrevi embaixo igual também. Seria o princípio do solo. Eu tenho que entender o princípio do solo. Aí, veja só que coisa interessante, né? Deixa eu pegar aqui a caneta. Não precisa da caneta não, porque já está de vermelho ali. Vou continuar com o apontador mesmo. Ó. Olha que interessante aqui, ó. Olha o solo aqui, ó. A Adamá. Pó de o solo. A Adamá. Nós vamos estudar agora a questão do princípio do solo, estudo do solo, para a gente poder entender por que teve essa oscilação tão grande, né? Os irmãos vão entender. Deixa eu fazer essa introdução aí que a gente vai conseguir avançar aí com relação a isso. Os solos, meus irmãos, eles são formados, né, compostos por sedimentos, atividades biológicas. Então são essas duas características aí que formam o solo, né? Os sedimentos e as atividades biológicas. Então como que funciona isso? Como que funciona isso? O que são os sedimentos? O que é essa chamada atividade biológica? Já que o ser humano foi formado do solo, eu preciso conhecer o solo. Porque foi a partir do solo que o ser humano foi criado, do pó do solo, o pó da terra. Aí o ser humano foi criado. E do ser humano foi extraído a essência, a substância, como nós acabamos de ler ali, para criar a mulher. Ixá, porque ela foi tirada do homem. Então estavam os dois unificados, fazendo parte sendo um só. Aí o Eterno foi lá e tirou a essência, parte da essência, para quê? Para formar agora a mulher. Ou seja, é como se tivesse desconectado eles, ou dividido eles. Mas ambos vieram da Adamá, do solo. E aí eu preciso entender o solo para eu poder saber também por que há tanta variação. Se fosse falar tecnicamente de tudo que tem que ser falado do solo, para poder explicar minuciosamente, minúcia por minúcia, para poder explicar o motivo, a tese pelo qual os seres humanos são tão distintos uns dos outros, a gente ia precisar de no mínimo aí umas 5 horas de programa para poder falar sobre isso. Minuciosamente, minúcia por minúcia. Ok? Mas a gente vai reduzir isso, mas muito mesmo, para poder trazer apenas a resposta aqui para a pessoa que perguntou o motivo pelo qual há tanta variação. Tá bom, irmãos? Então eu vou explicar basicamente os sedimentos e a atividade biológica, que é o que nós estudamos aqui,
que nós vamos, ou melhor, que nós falamos aqui da pedogênese, o início de tudo, o princípio de tudo, do solo. Tá bom? Então, dentro da pedogênese, né, que é o princípio, a formação inicial do solo, que é de onde o homem foi formado, e a partir do homem formado que formou-se a Ixá, a mulher. Para a gente entender isso que a gente acabou de falar. O princípio do solo tem aquilo que é chamado de intemperismo químico. O princípio do solo, ele vem a partir do intemperismo químico, tá bom? Que vai gerar aí pra gente os sedimentos. Então vamos falar aí sobre o que é esses sedimentos. Os sedimentos, irmãos, eles são basicamente elementos de rocha, ou seja, desgaste das rochas causado por impacto, movimento, infiltração da água. Essa infiltração ela pode acontecer por inércia, tá a rocha lá, e a água pousada em cima dela, né? Ou seja, tá numa inércia. Nós sabemos que a água ela não é completamente inerte, ela se movimenta. Ela se movimenta, né? A água parada ela apodrece, a água em si ela se movimenta e ela precisa estar em constante renovação, né? Ou seja, nós já cansamos de ouvir aqui na Techuvá Total, né, de que ninguém entra no mesmo rio duas vezes, porque como a água está em movimento, por isso que ela é chamada de corrente, porque ela está correndo, não é corrente de elos não, tá? Corrente porque ela está correndo. Então a pessoa entrou hoje na água, saiu no mesmo dia que ela entrou. Se é um rio, por exemplo, rio corrente, não é um lago, por exemplo, ela vai entrar de novo e já é outra água que ela vai estar tocando. Então ela está entrando em outro rio. Então a água, ela causa essa infiltração de acordo com o tempo. Existem rochas que são mais porosas, existem rochas que são menos porosas, e aí você vai ter, de acordo com com o que a rocha você vai tendo ali essa infiltração, essa penetração da água no solo, como eu disse, por inércia ou por infiltração da água por meio de impacto, né? A água vai batendo, caindo, né? Às vezes cachoeira, qualquer outro motivo, chuva, enfim, vai impactando nela e esse impacto vai gerando microinfiltrações e a rocha vai começando a sofrer uma mudança. Lembra aquele ditado que diz, né, que a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E de fato isso acontece. Ela vai criando essa sedimentação, vai criando essas micro quebra, essa quebra microscópica, né? Vai quebrando por infiltração. Enfim, por exemplo, vamos ver na ciência, né, a informação de que o planeta Terra ele era uma grande bola de magma, né? E que a superfície dessa bola de magma ela foi refrigerada, criando uma crosta, chamada também de crosta terrestre. Mas é intrigante, meus irmãos. E eu falei, né? Eu falei. Quando foi que eu falei? Eu falei um pouco sobre isso aí, no nosso estudo da Paraxá. Foi ontem mesmo. Foi ontem, foi nesse Shabat, né? Ou foi no início do Shabat na sexta-feira, ou foi ontem. Eu falei sobre isso aí no estudo da Paraxá Vayeri, né? Que os livros de Bereshit e Rizayon, né? Apocalipse, né? Ou Revelação, possuem uma certa semelhança no que diz respeito ao relato de destruição ou elementos do caos. O que eu estou querendo dizer? Ou seja, né? Nós vamos ver então a destruição, o afundamento, né, das partes da Terra como sendo consumidas pelo fogo, o magma. O fogo vem, né, limpa toda a Terra. Isso a gente vai ver em Mateus, a gente vai ver em 2 Pedro, a gente vai ver em Tessalonicenses, se não me falha a memória. A gente vai ver em alguns livros, né? Mas Apocalipse ali em Rizayon vai falar sobre a conclusão, o resumão do que está acontecendo, do que vai acontecer. E aí nós temos alguns fragmentos de referência bibliográfica em Matitiarro. Nós vamos ter em segunda. Eu vou usar esses dois, Matitiarro e 2 Pedro. Tá bom, gente? Então vamos lá. E aí o que acontece? Enquanto na parte ali que está falando sobre isso, né, sobre essa parte da destruição dos elementos do caos, a gente vai ver essa destruição ou afundamento, né, porque o magma ele toma a parte terrestre e ele toma e vai gerando esse afundamento e aí vai
desaparecendo a terra. A terra vai se... Eu não sei se os irmãos já viram o processo de fabricação de vidro. Você pega a areia, eleva a temperatura, aquela montoeira de areia vai compactando, vai unindo as suas moléculas, vai unificando as moléculas, ela se torna um magma, uma espécie de um magma, né? Uma mistura molenga, né? E vermelha ali, amarelada, né? Só que era muita areia, ela se compactou, as células, né? As suas moléculas, elas foram compactando, unificando e unindo, e aí forma o vidro. Estou falando de maneira bem rasa. Tá bom, pessoal? E aí o que acontece? Nisso tudo, a gente vai ter aquela visão, né, de Bereshit, por exemplo. A gente vai ver, no final de Risaion, a gente vai ver destruição, e em Bereshit a gente vai ver o processo que resultou essa destruição, né? A gente vai ver, né, a Terra sendo consumida pelo fogo, que eu falei aqui agora do magma, né, enquanto caem pedras de até 35 quilogramas dos céus e também fogo que cai do céu para poder gerar esse processo de magma lá em Risaion, que vai falar em Kefa, vai falar em Matitiarro, enfim. Nisso tudo, o que sobra visivelmente, né, são fogo, magma e água. Então, como eu disse lá em Bereshit, nós vamos ver então o início dos relatos falando sobre o caos. Mas que o mover de Elohim pairava sobre a face das águas. Lembra disso? Daí, nós vemos o Eterno usando Hayá. Hayá é o verbo de ordem empírica, né? Ou seja, da experiência única do Criador, já que não existia matéria-prima existente para criar conforme as ordens dele. Por exemplo, para que os irmãos às vezes pode ser que tenham esquecido, lá em Bereshit, a gente vai ver, se não me falha a memória, o versículo 3 ou 2, agora me gerou uma pequena dúvida, que eu acho que é 3 ou 2, sei lá, enfim. Vai estar escrito lá, vai Omer Elohim, Erri Or, vai Erri Or, vai Omer Elohim, Erri Or, vai Erri Or. Ou seja, e disse Elohim, haja luz e houve luz. Pegou Elohim a matéria-prima tal e formou e apareceu a luz. Não. E disse Elohim, que brote da terra luz e veio... Não. Bará? Não. É Hayá. Haja. Hayá. Haja. Surja. Apareça. Passe a existir. Não é Bará. É Hayá. Bará, a partir da matéria-prima existente. Hayá, não existe. Mas que haja. Tá, vamos continuar. Então vamos ver que a luz ela surgiu do nada. Daí ele ordena que as águas se separassem, né? Entre as águas de baixo, que estão aqui embaixo, com as águas de cima. Então se separe com as águas de cima. Tá assim escrito, tá, gente? Do alto. E aí separou as águas do alto e as águas de baixo. Tá bom? Em seguida, o Eterno ordena que as águas de baixo... Então veja que só tinha água, de acordo com Bereshit. Faz referência ao que nós estamos vendo lá que eu falei agora. Risaion, Matitiarro, Kefa, vai falar sobre essas questões e vai nos trazer a lembrança de Bereshit, que está falando exatamente sobre isso. Já vou chegar na questão já do corpo, porque que tá, tal. Eu quero falar sobre o solo. Eu preciso desse tempinho aqui para poder falar. Então vamos lá. E aí o que acontece? Ele ordena então que as águas de baixo se separem, para que a parte seca, que é a terra, a Adamá, ela apareça. Tudo bem, ali no texto vai estar falando Eretz, porque é uma parte específica. Pode ser continentes, pode ser a própria... os próprios continentes, países, enfim, né? Mas ali está escrito Eretz, mas eu estou falando da Adamá, que é o solo. O solo é a característica, é o componente, tá bom? Então vamos lá. Aí ele chama essa parte seca de terra e as águas de mares.
É importante notar, meus irmãos, que as águas elas cobriam a terra ou essa camada endurecida, essa camada rochosa do magma. Por quê? Porque ele foi refrigerado. Lembra que eu falei agora há pouco? A gente vai ver lá em Apocalipse 18:8 que vai falar, né, um pouco sobre essa questão da destruição. Mas é falado de maneira mais ampla por Yeshua em Matitiahu 24:35. Quando ele vai falar, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Os céus e a terra vão passar. Então lembra disso? Aí a gente vai continuar lendo, vai continuar estudando, nós vamos ver que isso vai acontecer. Esses céus e terra passar, o que ele está falando? O fogo vai tomar conta de tudo. Porque lá em Pedro, né, em Kefa Beit, né, em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 5 e 7, vai dizer, né, vai falar exatamente do que eu estou abordando aqui agora para os irmãos, sobre a semelhança entre o começo e o fim. E deixa eu ler aqui para que os irmãos possam... Os irmãos não fiquem com dúvida aí. Kefa Beit, 2 Pedro, capítulo 3, versículos 5 a 7. Que vai dizer o seguinte, olha, eles esquecem deliberadamente que Elohim, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca, que fez surgir em meio às águas. Olha, depois com água destruiu todo mundo antigo no dilúvio, no Balmul. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Então veja que o que eu falei para os irmãos está resumido aí em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 5 e 7. Está falando de todos os estágios que eu estou dizendo para os irmãos aqui, ele fala ali em 2 Pedro, né? Sobre como foi feito, sobre o meio que as águas veio, cobriu tudo e tal, aí desceram, enfim, né? Vamos focar aqui na pergunta, né? Porque eu já falei demais aí sobre essa parte introdutória. Notem então, meus irmãos, que exatamente como a ciência ela explica, né, sobre a formação das rochas, e a pedologia ela vai explicar sobre a formação dos solos. Nós vemos registrados aqui exatamente no que nós acabamos de falar. Então, voltando para falar sobre os sedimentos, nós vimos que eles nada mais são, né, do que o desgaste das rochas. Mas, para que os desgastes eles venham a existir, é necessário a existência da rocha, que é basicamente esse magma que foi refrigerado pela água. Nós vimos em Bereshit, gente, é isso. Né? Nós vimos que a água, depois que o fogo tomou tudo, ela cobriu. Ela cobriu e aí ficou só ela. Então vamos falar agora sobre atividade biológica, né? E fechar esse assunto dos solos, para que a gente possa entrar aí na resposta da pergunta e questão. Então vamos lá. E sobre a questão das atividades biológicas, ou da atividade biológica. O que é isso? São os humus. Ou melhor, é o humus, que é a concentração de matéria orgânica no solo. Por exemplo, arar o solo é colocar ar no solo. É colocar os micro-organismos para interagir com o solo. As microvidas para interagir com o solo. E aí você tem ali atividades biológicas. Você tem ali, e no solo você tem todo tipo de atividade biológica. Você tem um registro ali de plantas, árvores e qualquer outra coisa. Então se a gente considerar essa questão, né, de que nós estamos pegando o solo completamente rico em tudo que existe, o que há, em todo o planeta. Então o ser humano está ligado diretamente ao planeta. Porque ele foi extraído do pó da Terra que mantém esse planeta existente. Veja que a água, que é o que cobre a maior parcela do planeta, ela interage com a rocha, que produz os sedimentos. Os sedimentos misturados com as atividades biológicas, elas formam o solo, a Adamá. E da Adamá foi tirado o ser humano.
Foi extraído, foi criado, foi formado. Ou seja, imagine que o Eterno pegou uma... Já viu aquela mistura de bolo? Que tem tudo ali, você só vai lá e coloca água ou leite ou qualquer coisa, que só mistura uma pequena parcela. Coloca um porçãozinho de água ali e tal, e aí você vai lá e pronto. Já tem a massa pronta, leva ao fogo e está pronto. Imagina que esse pó da terra é isso. Essa massa de bolo. E aí o Eterno foi lá, né, pegou ali o vapor que estava brotando da terra, aquela água, aquelas micropartículas de H2O, e aí formou um boneco. Formou um boneco. O que o Eterno fez com esse boneco? Vamos voltar aqui. O que ele fez com o boneco? Já estava aqui, né? Já estava aqui já. O que ele fez? Ele respirou nas narinas do boneco. Ele respirou nas narinas do boneco. E eu falei exatamente nesse final de semana, gente, no fechamento do Sefer Bereshit, sobre isso. O ser humano, quando ele é formado no ventre da mulher, aonde que ele é formado? Onde que ele é formado? Na água. Nesse líquido que tem na barriga da mulher. E aí, quando ele sai daquele líquido, lembra da rocha, água, em contato, forma a terra, o ser humano veio da terra, olha como que as coisas estão ligadas. Aí o ser humaninho, que é tirado do ventre da mulher, ele já nasce respirando? Não, ele não nasce respirando. Aí vem o médico, dá um tapinha, aí chora e puxa, né, aquele ar e começa a chorar, respirar, tal. Alguns ficam um pouco engasgados, é o caso do meu filho, eu vi, né, ele ficou lá todo engasgado com aquele líquido, aí teve que puxar, fazer sucção por uns 10 minutinhos lá fazendo sucção, para não sei por que, às vezes porque não pode puxar muito forte, né, tem uma maquininha que eles vão lá e começam a sugar para tirar a aguinha do pulmão, alguma coisa do tipo, eu não sou médico, eu não sei como que funciona, eu sei do que eu vi, né. E aí a criança começa a respirar. E veja que a palavra que está dizendo aqui é exatamente isso. Sobre respirar. Respirar. O Eterno respirou. Respirou o quê? O fôlego de vida. Está aqui, ó. Neshmat Haim. Neshmat Haim. E respirou o fôlego da vida. Em quem? Nesse boneco que foi feito. Com todas os genes estavam todos nesse boneco. Porque ele pegou da terra e a terra estava completamente rica. Rica em sais, minerais e tudo. Imagine que a composição da terra inteira estava ali. E aí ele pegou aquele pozinho mágico. Ele pegou aquele pozinho mágico, modelou, fez bonitinho, tá tudo pronto, agora eu vou respirar. Agora entra a parte espiritual, agora entra a parte do Eterno. Vou respirar nas narinas dele para que ele tenha vida, para que ele seja independente agora. Lembra da criança? A criança sai da mãe, aí quando corta o cordão umbilical, que ele inspira, ele agora passa a ser independente. E agora o próprio corpo dele tem que adquirir alimento por si só, ele tem que mastigar, ele tem que engolir. Já não vem tudo automaticamente pelo cordão umbilical, pelo umbigo. Não vem mais. Agora ele é independente. Agora ele respira, ele enxerga, ele toca, ele vê, ele sente. Ele tem que se proteger, é independente. Entendeu? O importante saber aqui para poder responder a pergunta é o seguinte... Acontece que como que veio tantas variações? Como que vem essas variações? Imagina que isso não é algo extraordinário não, irmãos. Os irmãos vão ver que a árvore, ela tem lá, a árvore tem partes que é marrom clara,
marrom mais escuro, as folhas são verdes, o fruto é amarelo, o fruto é azul, o fruto é vermelho, o fruto é verde, o fruto é laranja. Ora, como que pode isso? Então, os seres humanos, as partes diferentes dos seres humanos, estão ligados porque o ser humano veio da Terra. E aí o ser humano primordial, ele tinha todos os gênesis nele. Imagina que era uma concentração de poder, né? Uma concentração de riquezas que foi posto num único ser humano. E desse ser humano aí tirou um fragmento dele para criar a mulher, ok? Já viu quando você pega o amarelo e o azul e mistura? Que são as cores primárias. Aí você mistura e forma o verde. Eu sou ruim nisso, mas eu acho que é o verde. Aí você pega outras duas cores primárias e mistura e sai outro. E por aí vai. Você pode ver que na sua família, às vezes na família de algum conhecido, você tem lá, né? Os mesmos pais tiveram relação, são casados há anos, tem 4 filhos. 3 filhos é de um jeito e um é totalmente diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Ah não, porque puxou o vô, puxou a avó, puxou fulano de tal. Mas peraí. Quem teve relação, quem se relacionou, não foi o pai e a mãe? O pai e a mãe tiveram relação, misturou essas duas cores primárias e aí saiu. Não, o primeiro foi daquele jeito, puxando o pai e a mãe. O segundo também, o terceiro também. O quarto não, totalmente diferente. Cabelo, olho, nariz, é totalmente diferente. Tem uns traçozinhos ali do pai e da mãe, mas é muito diferente. Então é isso, o irmão, irmã, né, que mandou a pergunta. Por que os seres humanos são tão distintos? Por conta disso. Porque todas as vezes que você extrai algo, né, você vai dividindo. Imagina que você vai dividindo. Você tem uma porção, ela é única. Ela é única. E aí você vai tirando os fragmentos. Pedacinho por pedacinho. Pedacinho por pedacinho. E aí o que acontece? Aí depois você pegou o pedacinho Y, misturou com o pedacinho B. Aí saiu YB. Aí você pegou o pedacinho YB, misturou com o pedacinho X. Aí ficou YBX. Aí pegou o pedacinho YBX e misturou com o pedacinho H. YBXH e por aí vai. Aí por isso que você tem tanta variação de pessoas. Pessoas com os olhos mais puxados, outras com os olhos maiores. E às vezes as mesmas pessoas que têm o olhinho puxado, que é amarela. Aí você vê lá, aí tem o meu cabelo, mas aí você vê um rosto mais largo, um rosto mais largo, um rosto mais fino, um rosto menorzinho, outro maior. Dos mesmos pais, da mesma raça, se a gente disser assim, né? Mas vieram todos da mesma origem. Só que aí você foi misturando, né? Elementos com elementos distintos ao longo da história, ao longo dos anos, dos séculos, dos milênios, e aí você vai tendo variações. Aí você vai ter lá ó, o que as pessoas às vezes achavam que era impossível. Você vai ver pessoas negras, mas negras, com uma pele brilhosa, linda, com os olhos azuis, com os olhos amarelos, eu já vi, amarelo. Aí você vê aquela tonalidade, né? Até destaca. Pessoas negras com os olhos claros, né? Seja ele verde, azul, amarelo. É lindo, é assim, extraordinário. Mas é algo atípico. Não é algo comum de se ver. Ok? E aí você pensa, mas peraí. Os pais são completamente negros, os olhos pretinho. Por que essa pessoa saiu desse jeito? Como? Ah, mas a avó não era. O fulano de tal não era. Aí a primeira coisa que as pessoas pensam, né? Peraí, houve traição, houve adultério aí, vamos fazer DNA e tal. Mas nem pode acontecer? Infelizmente, pode acontecer. Mas nem sempre, gente. Às vezes é por essa questão mesmo, dessa diferença de genes, e aí você vai lá e chega um momento que a mistura do amarelo com verde, do amarelo com azul, vai dar o verde, não tem jeito. Uma hora vai dar isso. Então, tá aí a resposta, espero que tenha atendido aí, né, a pergunta da pessoa que mandou. Vamos para a segunda e última, que é mais curta, que seria: qual o nome do fruto? De novo Eva, né, Havá. Lá atrás uma pessoa colocou Havá, essa aqui colocou Eva, né? Comeu, mas Havá, a mãe de todos. Também é anônimo, só que essa pessoa não colocou nem a cidade.
Vamos ver então, rapidinho. Vatifakarna, ene, shnechen, ou shnechen, porque aqui não seria o ret, né, para dar esse somzinho de rem, né, teria que ser o ret, mas aqui é o re. Então é shnechen, vaiedu, ki, erumin, en, vaitpru, ale, teena, vaiasu, laem, ou lahem, agorot. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, souberam, tiveram entendimento, né? Tiveram a consciência de que estavam nus, sem roupa, pelados, eles estavam à mostra. E costuraram, e teceram, e fizeram, e produziram, eles mesmos, com folhas de figo, de figueira, tangas para eles mesmos. Ok? Tá, nós estamos falando de Bereshit capítulo 3, versículo 7. Nós estamos falando da queda de Adam e Havá depois que eles comeram do fruto que não deveriam comer, que estavam no meio da árvore. Isso é imediatamente após a transgressão. E aí a Torá ela traz te'ená. Deixa eu marcar. Tá de vermelho, mas só para... te'ená, figo. Então, qual é o nome do fruto que Eva comeu? Pela Torá, a única fruta, o único filhote de árvore. O único filhote de árvore que aparece aqui, o único tipo de árvore que aparece aqui pra gente, te'ená. Ué, então ele estava lá na frente do pé de maçã, da macieira, e correu pro pé de figo e fez... Não faz sentido. Então, na teoria, isso é uma teoria, obviamente, porque a Torá não vai dizer, e o fruto que comeu foi te'ená, e eles comeram do fruto do conhecimento, do bem e do mal, que estava no meio do jardim, e o nome do fruto era te'ená. Não está escrito dessa forma. Mas por uma questão de lógica, nós adquirimos essa teoria de que o nome do fruto que eles comeram foi te'ená, figo. Porque foi imediatamente após a transgressão que aparece, que surge aqui o nome te'ená. Tá bom? Sem mais delongas, essas são as perguntas que eu respondi aqui agora. Tá bom, irmãos? E aí eu quero lembrar os irmãos, né, dos programas que temos no canal Teshuvá Total. Nós temos aí como... Opa, deixa eu tirar aqui. Pronto. Nós temos nos domingos, né, o programa Entendes Tu que Lês, às 17 horas, né, comigo, Morelene Oliveira. Nós temos também no domingo, às 19h30, o programa Examinando os Profetas com Moré Marcos Aurélio. Nós temos nas segundas-feiras, né, a arte escrita, às 19h30, com Moré Márcio Alencar. Nós temos na terça-feira o Momento do Hebraico, tá, gente? É esse Momento do Hebraico que eu estava falando aquela hora, me perdoem, tá? Às vezes é tanto o nome dos programas que às vezes dá uma bugada aí. Com Moré Marcos Felipe, às 19h30, nas terças-feiras. Nós temos nas quartas-feiras o programa com Moré Raimson Correia, chamado Atos dos Emissários, também às 19h30. Nós temos com Moré Renato de Prísio, nas quintas-feiras, Pedacinho da Torá, também às 19h30. E aí nós temos os programas do Shabat, né? Que começa sexta-feira às 18 horas no Kabbalat Shabat. Aí no Shabat, né? No dia do Shabat, nós temos aí Shaharit Shabat às 10 horas e o Arvit Shabat às 16 horas, estudando aí as Parashot
né, Parashá HaShavua, né, o estudo, né, a porção da semana. E os irmãos que não fazem ainda parte do nosso grupo do Telegram, só escanear o código e entrar lá no grupo do Telegram e participar conosco. Tá bom, irmãos? Eu quero agradecer a presença dos irmãos aqui, né, mais uma vez aqui comigo, Baruch Hashem. Que o Eterno abençoe tua vida, abençoe tua casa, abençoe tua família. Desejo mais uma vez Shavua Tov Lekulano, uma ótima semana a todos os irmãos, os Haverim. Né? Eu vi outro dia a irmã perguntando o que significa Haverim. Haverim, amigos. Amigos, ok? Haver, amigo. Haverim, amigos. Tá bom? Irmão, Ahim, irmãos. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Forte abraço e até a próxima. E Mitzvah Hashem, se o Eterno permitir, B'Shem Yeshua HaMashiach. Beijo grande no coração de vocês. Shalom! הקיץ ואיתו בהר הגלבוע נשאר שאול הרחן איתו בהר הגלבוע רק נהר גרימו רק נהר מבני עמלק יבש וחם יבש וחם הקיץ והעמק האדמה צבעה פחם הקיץ והעמק אולי היה שרב אולי זו הייתה שעת שקיעה אולי שקיעת זהב כמו היום באותה שעה נפרס העמק בהר הגלבוע היה הקיץ כמו עכשיו בהר הגלבוע מנגד התבור בהר החרמון במרחב כאילו לא עברו שנים בהר הגלבוע אותם סלעים שחורים בהר הגלבוע אולי היה שרב אולי זו הייתה שעת שקיעה אולי שקיעת זהב כמו היום באותה שעה אולי היה שרב אולי זו הייתה שעת שקיעה אולי שקיעת זהב כמו היום באותה שעה תודה רבה. אור היה
הנבנה אדרי ללכת אך לנשר ולעין אל הישב ואל ליביים איך חלילי ילל חלילי עד להוסיף ללכת אם תרמי לרועים על שכם איך חלילי ילל חלילי ומוטלת על ליבי כאבנים בשדות בית לחם רוח עובר בעשבים הנבנה אדרי ללכת אי שם בסוף הדרך אל תחכי עד רדת הערב